João, e aí, João, o que você está achando desse jogo? Rapaz, eu tô achando que tá um pouco parado. Pois é, então o pessoal está achando que o jogo está parado porque não começou ainda. Então vamos falar aqui com o nosso querido Clã, o que é que ele está achando desse torneio. Muito obrigado, muito obrigado. Então, vamos pedir uma participação aqui de fora. Então, Wilson, qual é que você acha que o jogador que vai se destacar hoje aqui no torneio? Com certeza um bola murcha, né? Então eu peço pro pessoal aí que filme direitinho, porque o Fantástico tá aí de olho, né? Nos talentos aí com a bola murcha, claro, né? Okay? Você pode apostar a ficha em alguém aqui? Rapaz, aquele gordinho ali. É um forte candidato, né? Muito bem, muito bem. Vai tocar pra esquerda aqui, ó. Pezinho pra esquerda, pezinho pra direita. Vai cruzar, cruzou aqui, ó. Cruzou, certo? Escanteio. Estamos precisando de 2 jogadores, gente. Chuta gol, chuta gol. 2 jogadores aqui para terminar o nosso campeonato brasileiro de futebol de bola murcha. Motobol.